Então começou dessa maneira. Eu falei, Deus, agora é só sua graça, porque o que eu faço no Ministério Infantil? E é legal você estar trazendo disso, porque talvez um dos sentimentos que acaba sendo da maioria é que é o ministério para uma mulher, né? Exatamente. É um erro pensar isso. E isso eu ia perguntar para vocês, assim, a experiência de vocês, quão importante é um casal e até um homem envolvido no Ministério Infantil. Muito bom. Então, assim, não vou dizer que é um erro, porque eu sei que tem algumas igrejas que optam por isso, né? Às vezes até pela proteção da criança e tal. Mas eu acredito que não seja sábio, por quê? Porque uma criança, ela precisa de uma referência de homem e mulher. Então, dentro do Ministério Infantil, eu estava liderando nessa época, e quando o Teófilo chegou, ele falou, olha, eu queria que você assumisse mesmo o ministério. Eu falei, eu não assumo se o Lucas não for. Daí ele falou, então, Lucas, vem para o Ministério Infantil. Deus ouviu as minhas orações. Por isso, mulheres que lideram o Ministério Infantil, orem pelos seus maridos. Deus traz. Daí Deus trouxe o Lucas. E quando o Lucas veio, junto com ele, veio toda uma autoridade que um homem carrega, né? Todo o sacerdócio que um homem carrega veio para dentro do Ministério Infantil. Então, para as crianças foi algo muito especial, porque elas passaram a ter uma referência, né, masculina para aqueles que não tinham. Os voluntários, a gente tinha muitas voluntárias, mas homens começaram a vir também, os pais começaram a vir para o Ministério Infantil. Então, a gente começou a não só cuidar das crianças, mas também cuidar da família, do pai e da mãe. Porque eles enxergavam na gente uma referência, alguém que eles poderiam pedir ajuda. Né? Então, quando o Lucas veio, e eu falo muito, né? A mulher, ela tem muito essa sensibilidade. Deus nos fez assim, com a sensibilidade emocional, com a parte mais de coração. E o homem, Deus fez ele muito mais racional, né? Sim. Objetivo, na questão de organização. Então, o Lucas trouxe para o Ministério Infantil toda a parte de estrutura emocional também, mas toda a parte de estrutura do Ministério Infantil. Então, ele chegava e falava, tá bom, vou lá. Quantas crianças nós temos na igreja? Aí eu, mais ou menos, sei lá, umas 30. Ele, não tem um cadastro? Não tem? Era bem assim. Mas quantos novos nascimentos a gente tem por domingo? Eu falei, a gente não faz esse cálculo. Ele, como que faz a vinda dos voluntários? Então, ele começou a trazer uma organização. E a organização do Ministério Infantil trouxe segurança para os pais também. E aí, a gente foi juntos. Ele falou, não, então, se eu vou estar no Ministério Infantil, então vamos nos capacitar. E aí, a gente começou a fazer cursos, a gente começou a ler mais, estudar mais. Então, a presença do Lucas no Ministério Infantil foi aquilo que, claro, a presença de Deus estava lá, mas a presença do Lucas trouxe toda essa abertura de crescimento para o Ministério Infantil da Zion. Então, foi super importante, foi muito bom. E os homens dentro hoje do Ministério Infantil, a gente tem muitos homens na turma de 7 a 11 anos. Porque é uma idade onde, geralmente, se acontece um divórcio na família, essa criança ela já não tem mais a presença do pai. Então, é impressionante. Isso que eu ia comentar, né? Porque, assim, se a gente pudesse falar de um dos problemas da nossa nação, né? E para mim, é um problema meio que raiz de tudo que está acontecendo, é a orfandade. Né? E até eu vi alguém fazendo uma reflexão, né? De quando você fala da padroeira do Brasil... Padroeira é uma mulher. Exatamente. Uma mulher com um bebê sozinha, né? Sozinha. Exato. É verdade. Uma mãe solteira, uma viúva. Né? Então, cadê esse pai? Ele tá ausente, né? E realmente representa uma mentalidade, representa até mesmo o que a gente podia dizer de um principado, né? De pais ausentes, e até os que não se divorciaram não são presentes. E aí você tirar a figura do homem do Ministério Infantil é quase que reforçar, né? É você reforçar. Então, os meninos vêm só mulheres, então geralmente são... Mulheres, elas são mais femininas, né? Sim. E os meninos, eles precisam dessa referência masculina. Então, a gente tem até um voluntário. O Lucas, você viu como o Lucas tá forte? Meu marido eu não quis comentar, forte. Mas assim... tá ficando musculoso. Tem que pegar até umas dicas depois. Assim, e a gente tem os voluntários, a gente tem até um que ele compete de halterofilismo, que chama, né? É mesmo? Ele compete? É mesmo. Ele é enorme. E ele é do Ministério Infantil? Ele é do Ministério Só que tá de verde é o Hulk lá. É o Hulk. Não, e os meninos, é impressionante, assim, quando ele chega, os meninos se penduram no braço dele, então ele fala, vamos lá, meninos, não sei o quê. Então, traz isso para os meninos da igreja. Então, a gente ora, eu oro pelas meninas, para que elas se tornem grandes mulheres,
mulheres, né, cresçam. E o Lucas, agora no Dia dos Pais, por exemplo, o Lucas foi no Ministério Infantil e pediu para todos os meninos ficarem de pé. E ele, como pai, chamou esses meninos e falou, vocês vão crescer. Sim. Vocês vão se tornar grandes homens de Deus. Entendi. Vocês vão se tornar grandes maridos. Talvez vocês não tiveram um pai presente, mas vocês vão ser esse pai. E aí o Lucas orou por todos esses meninos. Eu poderia ter feito essa oração? Poderia. Mas com certeza foi completamente diferente com ele fazendo. Agora é interessante, assim, que o dado, se não me engano, é do IBGE. Que nas famílias brasileiras, acho que só 40% das famílias tem uma representação masculina dentro de casa. Sério? E o resto, a responsabilidade financeira de criação dos filhos e a presença é a mulher. Então, se você não tem uma forma de você suprir, claro que não vai suprir 100%, sim, mas você tentar compensar dessa maneira é você ter um homem de Deus, né, lá no Ministério Infantil. Porque a igreja é essa comunidade terapêutica, né? Exatamente. Que você vai identificar o que está faltando na sociedade. Eu vi alguém dizendo, acho que foi o Tim Keller, ele falando sobre aquela referência que vocês são a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele falando disso, o que é a igreja? A igreja é uma amostra da cidade elevada numa montanha, dizendo, olha, é assim que a cidade deveria estar vivendo, né? Então, quão importante é isso, né? Pô, tem uma falta, a gente suprir de forma muito intencional, né? Exatamente. Não é nem algo de deixar acontecer, é intencional, né? Isso acontecer. E aconteceu um fato em casa que exatamente isso que vocês estavam dizendo, né? A Luísa chegou um dia à noite e começou a chorar, porque ela estava na educação física e ninguém passava a bola para ela. Estava jogando handball e basquete e não passava a bola para ela, ninguém passou a bola para ela e tá revoltada. Frustrada, tadinha. Como é que eu vou mostrar que eu jogo bem se não me passam a bola? E aí a Val estava falando com ela, né? Estava deitada na cama e falando com ela, consolando ela, né, tal. E eu passei assim, eu ouvindo, né? E a Val falou, não, calma, tal. Você falou com o professor? Falei, ele não fez nada, falou que não sei o que, tal. Aí eu percebi que a Val já estava indo pro caminho assim, não, eu vou conversar lá na escola. Aí eu entrei, né, no quarto, né? Falei, Val, posso falar com ela? Né? Aí a Val, pode. Falei, Lu, seguinte, não estão te passando a bola, né? Não, tal. Eu falei assim pra ela, não vão te passar a bola na vida. Isso é só um jogo, mas a vida vai ser assim, não vão te passar a bola você vai ter que pegar. Você vai ter que conquistar a bola. Você vai ter que ir atrás. Muito bom. Se você quer a bola, Luísa, você vai ter que pegar. Mas não, eu não consigo. Você vai ter que aprender. Então, pode ser que um dia te passe a bola, só que é um bônus. Você vai ter que pegar. E ela revoltada, porque eu falei aquilo, né? Eu falei, não importa, não vão. Se você estiver esperando que vão te passar a bola, você vai se frustrar a sua vida inteira. Ninguém passa a bola pra ninguém. Você vai ter que pegar e você tem capacidade, não sei o que e tal. E foi muito bonito, porque no outro dia ela entrou, eu não tava, mas a Val, eu fui viajar e a Val foi levar ela pra escola e ela falou assim, ao sair do carro pra entrar na escola, né? Hoje eu vou pegar a bola. Falou pra ela. Olha, tá vendo? Entendeu? Só que não adianta, eu não tenho que esperar isso da Val. Porque o papel dela é consolar, é proteger. Exatamente. E o meu papel é expor, né? É até a figura de Abraão, né? É levar pro sacrifício o filho. É vir com esse lado racional de falar assim, não, você vai lá, você consegue, tem que ser você. E isso tá faltando, né? A gente tem muitas mães que consolam, o que é muito bom e a gente foi feita para isso, mas precisa dessa referência de homem para falar assim, não, vamos lá, trazer esse lado também. Então, por isso que é tão importante ter homens mesmo, né? A gente faz entrevista com os nossos voluntários antes de eles entrarem no G52 e a gente conforta, para ver se eles estão curados, né? Para ver exatamente ver como é que eles estão, para trazer essa referência tanto masculina quanto feminina.